nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu vou falar aqui algumas características de Filipe e depois vou falar sobre a seleção de Jesus para escolher os apóstolos e Filipe especificamente. O nome Filipe significa amante de cavalos, vem do grego Filipos ou Filipos. Nasceu em Betsaida, cresceu em Cafarnaum e provavelmente a sua profissão era a mesma de Tiago e João e André, provavelmente ele e Pedro. Ele era pescador. Como ele estava na região de Cafarnaum, Jesus já aproveitou ali a logística e já chamou Filipe. Quando Jesus chama Filipe, a impressão que dá é que ele já estava esperando esse chamado. Não foi um chamado assim de supetão, assim, chamou e ele ficou surpreso e ele pensou. A Bíblia não fala que ele pensou. A Bíblia fala que simplesmente na hora que Jesus chamou, ele já seguiu Jesus. Isso mostra que ele já estava esperando o chamado de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é como Jesus seleciona. Se nós formos analisar no aspecto geral a seleção de Deus, nós vemos que a seleção de Deus ela foi falada para Samuel. O exemplo foi dado para Samuel quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, porque Deus não estava contente com o reinado de Saul. Saul desobedeceu e Deus então tira Saul espiritualmente, porque para Deus tirar alguém, ele não precisa tirar na hora, ele tira espiritualmente, depois isso só se materializa. Então Deus já tinha destronado Saul, Saul já não tinha agradado a Deus, então Deus destrona a Saul, e Deus já manda Samuel na casa de Jessé e fala: eu vou escolher um dos teus filhos que vai ser o próximo rei. Mas o detalhe é que Samuel foi a única vez na Bíblia que eu vejo Deus repreender Samuel. Samuel foi um homem irrepreensível. A Bíblia fala que ele foi reconhecido desde Dan, que era um extremo de Israel, até Berseba, que era um outro extremo de Israel. Ele era um profeta muito respeitado, uma pessoa muito coerente. Era uma pessoa também que Deus tinha escolhido porque não tinha se agradado do profeta Eli, do sacerdote Eli, porque Eli, ele era conivente ao pecado dos seus filhos. Ele tinha 2 filhos, um se chamava Ófine e o outro se chamava Finéias, e esses meninos, eles pecavam, eles tinham um pecado muito grande diante de Deus. Eles não respeitavam o altar de Deus. Na hora da oferta eles pegavam o garfo, naquela época eram manjares, né? A oferta era um sacrifício de animais, então quando o animal era assado, a fumaça era de Deus, não podia comer antes, a fumaça tinha que subir diante de Deus, e esses meninos irreverentemente pegavam o garfo e já fincavam na oferta, não respeitavam os sacerdotes, eles se relacionavam com mulheres na frente do templo, e Eli, sendo sacerdote, não repreendia esses erros dos filhos. Então Deus levanta Samuel, coloca no lugar de Eli para ser o profeta, para ser o sacerdote, e na verdade foi uma união também de propósitos, porque você sabe a história de Samuel. Ana não podia ter filhos, ela era estéril, só a rival dela, Penina, podia ter, e Ana, ela um dia vai determinar da casa de Deus, para que Deus abrisse a madre dela e fala: Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai te servir por todos os dias da vida dele, vou te entregar na sua casa, ele será sacerdote por todos os dias que ele viver. E no momento que ela pede para Deus abrir a madre dela e dar um filho, dizendo que iria entregar esse filho para servir a Deus por todos os dias, foi no momento que Deus também estava procurando um profeta, um sacerdote, para ficar no lugar de Eli. Ela pede o que estava no coração de Deus. Como é bom quando nós pedimos aquilo que Deus já tem no coração dele. Por isso que a Bíblia fala que o Pai não nos negará nada se nós pedirmos segundo a sua vontade. O Pai não nos negará nada se nós pedirmos segundo os seus propósitos. Então, quando Jesus chama Filipe, tem esse histórico já. O primeiro critério de seleção, então, já não é a aparência. Deus não olha a aparência. Diga assim comigo: Deus não olha a aparência. Amém? Fala assim: Deus olha o coração. Deus, ele sonda o coração. Amém? E eu estava até ontem comentando, ontem eu fiz 22 anos, né? Graças a Deus, fiz 22 anos ontem. E eu fiz não podia chamar tanto, eu queria fazer uma coisa para chamar todo mundo que a gente ama, né? Mas imagina, né?
a pandemia, chamar todo mundo, misericórdia. Mas aí eu estava falando ali para minha cunhada, explicando para ela, eu falei, o rim, quando ele tem a palavra rim, no hebraico, tem a mesma raiz de interior. Então é muito interessante isso, porque a Bíblia fala em alguns trechos que deu o som dos rins. Quem já viu algum trecho da Bíblia falando isso? Deu o som até os rins do homem. Ou seja, rim é o quê? É o interior, deu o som do interior. Então a primeira seleção que Jesus usou para escolher Filipe, foi não porque Filipe tinha uma aparência, mas porque ele estava olhando o coração de Filipe. Ele sabia que Filipe era um adorador. Ele sabia que Filipe estava procurando o Messias. Então, ele escolhe Filipe já não por atributos físicos, ele não escolhe Filipe por atributos financeiros, ele não escolhe Filipe por atributos intelectuais e ele não escolhe Filipe por atributos materiais, mas ele escolhe Filipe pelo coração de Filipe, porque ele via que Filipe já estava numa busca incessante, ele queria conhecer o Messias. Posso ouvir um amém? Então, glória a Deus, a primeira seleção, ele não vê a aparência, só os feios dizem glória a Deus. Ninguém falou glória a Deus, hein? Agora, você vê, agora os bonitos da glória a Deus. Vocês se sentem, né? Como eu ouvi esses dias assim, nossa, você no Instagram parece feio. E agora que eu estou pessoalmente, eu vejo que é igualzinho o Instagram. É assim, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E o segundo critério para Filipe seria a capacidade de renúncia. Porque o evangelho é renúncia, a capacidade de renúncia. Fala assim comigo, o evangelho não é 1000 maravilhas, mas é a capacidade de renúncia. Ao contrário do que as pessoas acham, elas só querem ser beneficiadas pelo evangelho. E isso tem sido vendido em muitos lugares. Isso tem sido vendido na televisão. Isso tem sido vendido nas propagandas. As pessoas, por isso que hoje eu estava falando aqui, por isso que hoje existem muitos coachings. E os coachings gospel estão bombando. Você põe numa live dos coaching aí, tem 2.000, 3.000 pessoas. Você põe numa live de confronto, só tem uma pessoa. E a pessoa é a mulher do pastor. Porque as pessoas hoje, elas não querem ser o quê? Confrontadas. Elas não querem a parte ruim, né, do evangelho, a parte ruim, entre aspas, a parte que muitas vezes nos pede algo, a parte que muitas vezes a gente tem que renunciar a algo. E Jesus enxergou em Filipe a capacidade de renúncia. E o que Deus está procurando em nós hoje? A capacidade de renúncia. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 19, versículo 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais, herdarão a vida eterna. Filipe passa nesse crivo, segunda seleção de Jesus. E agora ele vai para uma terceira, diga assim, terceira. Ele passa pelas 2 primeiras, por isso ele é chamado, mas ainda tinha uma terceira. E a terceira envolvia a personalidade de Filipe, que precisaria ser confrontada, que precisaria ser tratada. Nós estamos em constante aprendizado. Aqueles que acham que sabem tudo, já não sabem nada. Nós somos eternos aprendizes. Porque estamos começando a aprender sobre Deus aqui na terra, e até na eternidade ainda estaremos aprendendo de Deus. Aqueles que acham, eu fiz teologia, eu sei tudo, eu sei até o nome da pedra que estava lá na Galileia. Mas se você souber isso, mas você não tiver um coração sincero, isso vai ser, como Paulo disse, todo esse conhecimento vai ser lixo. Todo esse conhecimento vai ser esterco. E Filipe, ele tinha uma característica que foi predominante na escolha também, porque ele era alguém que ele não só procurava o Messias, mas como também ele tinha a capacidade de dividir o que recebia. Porque as pessoas hoje, elas são, infelizmente, nós vivemos em um tempo de muito egocentrismo. Os homens tem que renunciar pelas suas esposas.
Amém, homens? E as mulheres? As mulheres não renunciam nada por nós. Amém. As mulheres não renunciam. Quer dizer, a gente acha que não renuncia no fundo, mas se eu estou brincando aqui, o que essa mulher faz por mim, eu não encontraria em nenhum lugar da terra, porque Deus põe as pessoas certas do nosso lado. Mas o problema é que hoje as pessoas são egoístas. Por que tem casamento que não dá certo? Porque só um cede. Porque só um quer carinho. Aí, pastor, ela parece o Polo Norte, não me dá carinho. Ué, então você precisa ser um fogo abrasador para quebrar esse gelo. Mas o problema é que se ela é fria, você também quer ser da mesma forma. Você quer combater orgulho com orgulho. Não se combate orgulho com orgulho. Se combate orgulho com amor. Se combate orgulho com humildade. Se combate orgulho com dando a outra face. Ah, pastor, eu não sou Jesus para dar a outra face. Ou você vai, se Jesus deu a outra face, se você não der, uma hora ou outra você vai ter que dar. Ou você dá, ou vão te tomar a outra face. E infelizmente, então, as pessoas hoje, elas querem o quê? Status. As pessoas querem glamour. As pessoas querem status. É um querendo ser melhor que o outro. É um querendo chamar mais atenção que o outro. As pessoas hoje, elas não querem dividir o que tem. Eu quero para guardar para mim, para ter para minha família e os outros que se lasquem. E não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando o coração de Filipe. Porque Filipe, a primeira coisa, quando ele viu o mestre, quando o mestre falou, me segue, a primeira coisa, tá bom, mestre, eu vou te seguir, mas vem aqui que eu vou te apresentar para um amigo meu. Aí ele já leva Jesus para conhecer Natanael, fala, Natanael, eu achei o cara. Aquele que a gente estava procurando. Se ele fosse egoísta, ele ia falar, não, eu vou seguir o mestre. Natanael que se dane. Natanael é o mesmo que Bartolomeu, que nós vamos falar também durante essa temporada. Ele apresenta Jesus. E quantas pessoas estão precisando só de uma palavra sua? Quantas pessoas você tem se calado? Você já fez sentido para você, mas você não divide. Fez sentido. Fez sentido você estar na igreja, fez sentido você seguir Jesus, Deus falou com você, Deus está agindo na sua vida, Deus te curou, Deus fez alguma coisa com você, mas você não tem a capacidade de apresentar para as pessoas que também estão procurando o que um dia você procurou. Então hoje, nós temos que ser menos egoístas e repartir o pão que Deus tem nos dado. E você tem essa responsabilidade, a mesma responsabilidade de Filipe. Esse foi o terceiro crivo de Filipe. O quarto crivo de Filipe foi quando Jesus o testa. Jesus testa ele. João capítulo 6, no versículo de número 5. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele queria preparar Filipe para os desafios que Filipe iria enfrentar. Assim como Jesus preparou todos os apóstolos. Porque nem sempre, como ele mesmo falou, nem sempre estarei convosco. Ele prova Filipe. No momento em que ele prega para uma grande multidão, e quando termina aquela pregação, a multidão estava igual vocês assim, olhando para mim com cara de fome. Imagina no deserto, acaba uma pregação e a multidão olhando para o mestre. Aí o mestre já sabia o que ia fazer, ia dar comida para eles. Só que ele testa Filipe. Ele fala para Filipe: Filipe, o que nós vamos fazer com essa multidão? Dá de comer para eles, estão com fome. Aí Filipe falou: se o senhor não sabe, eu vou saber? Se o senhor, que é Jesus, não sabe, você pergunta para mim? Nem que se tivesse 200 denários. Você lembra daquela oferta que a Maria derramou, o alabastro, o vaso que ela quebrou aos pés do Senhor com perfume e ungiu os pés de Jesus, que valia 300 denários, que equivalia a quase um ano de trabalho? Então Filipe fala que 200 denários não daria para alimentar aquelas pessoas que estavam ali. Era muita gente para pouco pão. E aí André, né, chega na história e fala: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes.
Aí Felipe fala, ó o outro louco. Acha que vai dar para alimentar todo mundo só com 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Jesus falou, Felipe, eu quero te ensinar que a partir de agora você não depende mais do dinheiro. Felipe, eu quero te ensinar que agora não é os 200, você não precisa mais dos 200, você precisa do meu poder. Você não precisa mais de valor material, olha aqui para mim, você não precisa mais de valor material, agora você precisa de Jesus. Você não precisa mais do pão humano, agora você precisa do pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Só organiza. O resto Deus vai fazer. Organiza. Olha para quem está do seu lado e fala, organiza. Se você confia, organiza. Olha e fala aí, irmão. Você está dormindo. Fala, organiza. Se você confia, organiza. Porque o resto Deus vai fazer. Pode aplaudir ao Senhor. Deus está falando. Faz o que você tem que fazer. Vai para a tua posição. Não importa o quanto de dinheiro você tem. Não importa quantos diplomas você tem. Quando Deus pôr as mãos, Ele vai te ensinar um caminho sobrenatural. Deus estava ensinando um caminho superior para Felipe. Senhor, não tem dinheiro. Deus disse, não importa que não tem dinheiro, você me tem, Felipe. Há momentos que o mestre vai precisar nos testar para que nós possamos crescer. Há momentos que a gente vai precisar. E ou a gente vai crescer pelo amor, ou a gente vai crescer pela dor. Espero que você aceite o tratar de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Porque o evangelho genuíno, ele vai trazer provações. Jesus não prometeu 1000 maravilhas. Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus não prometeu 1000 maravilhas. Contrariamente a isso, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci. Jesus falou, você vai passar por luta, você vai ser provado na tua fé. Às vezes Deus vai te espremer no máximo, assim como a azeitona que é prensada até dar o melhor azeite. Deus às vezes vai te espremer para sair, não para te matar, mas para sair o melhor de você. Outro dia, agora estou morando ali em frente ao Jardim Botânico, aí eu estou correndo para ficar bem esbelto, né, para minha esposa, que a gente, depois que casa, a gente tem uma mania de relaxar, né? Então, eu preciso ficar nos trinques, né? Não é verdade? É, porque senão ela vai ver os marombados e vai falar, nossa, então antes dela ver eu já vou correr também. É, você pensa que não, não, nós somos santos anjos, não, mas passou pela minha cabeça. Né? Por isso que tem tanta traição por aí, porque a pessoa não se cuida. Já casei mesmo, e me aguentar assim mesmo do jeito que eu sou. Não, nós estamos em um constante aprendizado. Então nós estamos em um constante aprendizado e o casamento é uma conquista diária. Amém? E eu posso dizer que eu estou muito conquistado. E ela realmente, né, é uma guerra, é uma guerra. É uma guerra, o casamento é uma guerra. Eu costumo dizer, Jesus falou, Pai, eu vou lá embaixo e vou morrer por ele, só não me manda casar. A gente quer ter certeza das coisas, mas muitas vezes a vida, ela não nos dá uma certeza. A única certeza que nós temos, que podemos ter, é que Deus estará conosco. É que Deus não nos abandonará. Eu estava falando, o único carro que já vem com previsão de tempestade é o Celta preto. As loiras vão demorar. Aqui, ó, a Sandra demorou 5 minutos para rir. Vocês entenderam, né? Vamos lá, vai. Vocês não dá para brincar com vocês não entendem. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos. Você entendeu? Entendeu, Paula? Celta preto? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia.
Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por um pouco de tempo, Jó, te deixei, mas eu não te abandonei. Eu estava perto de você o tempo todo, mas eu precisei te deixar para que você amadurecesse. Eu precisei te deixar um pouco para que você ganhasse um pouco de consistência. Se Deus não permite a luta, se Deus não permite a prova, se Deus não permite as perdas, nós não crescemos. Então Deus está falando, a provação faz parte da vida cristã. Amém? E eu estava falando que eu estou morando em Feira de Jardim Botânico, estou correndo. Esses dias, meu pai falou, e aí filhão, posso ir lá correr com você? Eu falei, pode, só que ele faz 4 minutos por quilômetro. Parece um queniano correndo. Aí eu falei, pode, mas naquele já me preparando, né? E agora? Aí falei, vou passar vergonha. Eu dou a volta, mas dou daquele jeito, né? A migué. Aí ele foi, e eu dei o meu máximo, e ele só assim, segurando. Falei, nossa, nem vou. E eu não dava nem para falar que estava cansado. Tava... Aí ele falou assim, faz assim, ó, não corre do meu lado, eu vou ficar atrás de você e você corre. Falei, beleza. Aí eu fui correndo e ele atrás de mim. E fui. E ele segurando o ritmo e eu fui. Ele deixou eu ir no meu ritmo. E aí, óbvio, como ele estava atrás, não tinha como eu parar, né? Não tinha como eu diminuir muito, senão eu ia ficar bem para trás. Então, como eu sabia que ele estava atrás, parecia uma prova mesmo. E daí, quanto mais ele vinha, mais eu tinha que correr. Mais ele me impulsionava a ir para frente, mais eu corria. E aí, Deus fala muito comigo nesses momentos. E aí Deus falou para mim, assim é quando eu provo os meus servos. A impressão que dá é que eles estão indo sozinhos, mas se eles olharem para trás, eles vão me ver. Se você olhar para trás, o teu pai está junto com você. Nessa prova que você está passando, Deus jamais te abandonou, porque a Bíblia fala, pode até o teu pai e a tua mãe te deixar, mas o Senhor teu Deus te recolherá. Pode aplaudir o Senhor. Filipe foi tratado, você sabe que Deus tratou ele passou na prova, porque ele não ficou questionando, sentou todo mundo, e Jesus orou pelos pães, eles foram distribuindo, todo mundo comeu, e Filipe falou, nossa, é o cara, é muito demais andar com esse cara. E ele fala para Natanael, vem e vê. Olha para quem está do teu lado e fala, vem e vê os milagres que Deus vai fazer. Fala assim, vem e vê, porque eu já te vejo em uma nova situação. Sabe o que Deus está falando agora? Pode avisar os teus inimigos que Deus já está agindo na tua vida, e pode chamar eles para ver, porque hoje você está na prova, mas em breve você vai passar por ela, e aí você vai falar, nossa, é demais andar com ele, é demais andar com esse cara, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena os dias de solidão. Quem é solteiro aí? Valeu a pena os dias de solidão. Os dias que você fica lá na tua casa escutando Gospel Love. As músicas para o teu coração nos dias da solidão. Vale a pena. Mas Deus ainda ia tratar mais uma coisa na vida de Filipe. Pergunta assim para mim, qual pastor? Deus precisava tratar ele porque ele queria uma prova. Ele ainda estava incrédulo. Ele ainda não cria totalmente. Ele ainda estava assim, ó, com um pé na incredulidade e com um pé na fé. E para andar com Jesus não dá para estar com um pé lá e um pé cá. Você tem que vir com os 2 pés na presença dele. Quem, como me dizia minha avó, macaco que pula de galho em galho, uma hora se esborracha.
E Filipe precisava ser tratado, porque lá em João 14, abre lá agora, vou esperar você abrir. João capítulo 14, no versículo 8. Olha só o que Filipe fala para Jesus. Depois de ter andado 3 anos com Jesus, Jesus estava prestes já, terminando já a sua missão aqui na terra. Olha a pergunta que Filipe fez para Jesus. João 14, versículo 8. Olha a pergunta que Filipe faz para Jesus na altura do campeonato. É a mesma coisa que acontece comigo de vez em quando aqui. Hoje de manhã eu falei assim, na nossa Santa Ceia, nós recebemos novos membros da igreja, né? Aí eu falei assim, quem hoje vai se tornar membro da igreja Restaura? Aí se levantou um casal aqui, nossa, pastor, glória a Deus, né? Aí uma moça que estava aqui também, eu, pastor, glória a Deus, né? Aí eu tinha outros que não levantou, que eu quase que dei uma insistida, mas tem mais alguém aqui, né? Não vou me demorar, sinto que tem mais alguém. Mas aí, muitas vezes, a pessoa ainda precisa de mais um sinal, para saber que será que é Deus que está falando? Quem aqui já teve essa dúvida? Será que é Deus que está falando? Pode levantar, irmão. Quem está mentindo também, já levanta a mão. Será que é Deus que está falando? Será que Deus está nesse lugar? Aí eu brinquei, depois do final do culto, fiquei conversando com os irmãos aqui, e o Baal deixou aqui a bateria coberta aqui, parecia um tabernáculo. Eu falei, vocês estão pedindo para Deus mostrar o Pai? Olha lá o tabernáculo. João 14, 8, olha o que ele pergunta, acharam? Leia. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus. Acho que eu vou ler acho que no tom de voz que Jesus falou, tá? Para você ver a intensidade. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Que negócio é esse? Você está andando comigo há tanto tempo, ainda tem dúvida de quem eu sou? Eu te trouxe aqui na igreja, estou agindo na sua vida, você sente a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? Então que negócio? Será que o Pai, mostra-nos o Pai? Será que eu para ficar aqui? 6 horas da manhã, tem reunião com todo mundo que trabalha na obra aqui. 9, não, aumentei para 10. É feriado, aumentei para 10. Vocês vão chegar a 9 mesmo? E aí, às vezes a gente fica com umas dúvidas, que Deus já mostrou o que é para ser. Que mais sinal você quer? Filipe, eu estou andando com vocês 3 anos, agora você vem com essa perguntinha? Filipe, você viu eu multiplicar o pão? Espera aí. Sou eu. Mostra-nos o Pai. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não é de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Leia o 11. Crede-me que estou no Pai. Leia o 11, igreja. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Você não crê no que eu estou falando? Então crê naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo grandes coisas. Mesmo que você ache que Ele não está fazendo, Ele está fazendo. Porque na verdade, o ser humano hoje é insuficiente. O grande mal do ser humano hoje é a insuficiência. Ou seja, nada supre. Não está contente com nada. Não está contente com o ministério que tem, não está contente com o pastor que tem, não está contente com a esposa que tem, com o marido que tem, com a casa que tem, com os filhos que tem. É insuficiente. A geração que estamos vivendo é insuficiente. Por isso elas veem a necessidade de criar mais capítulos na Bíblia. Elas veem a necessidade até de contemporaneizar a Bíblia. Por que elas querem aumentar a Bíblia? E a Bíblia é muito sério isso, porque o Apocalipse fala, ai daquele que
aumentar um tio ou um jota no livro dessa lei, a sua parte será tirada da árvore da vida. O mesmo Deus que ama o pecador, Ele também diz que se ele não se arrepender, vai para o inferno. Só que nós estamos vivendo uma geração que é insuficiente, que quer alguém, que quer se rodear de mestres, que querem se rodear de sábios, que falem, não o que Deus quer falar, mas o que eles querem ouvir. Aí é muito fácil ir em um lugar onde tudo que eu faço é aprovado. Eu não estou aqui para falar de pecados de ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para jogar indireta do altar, porque eu fiz um voto quando eu fui ungido pastor, que eu jamais usaria o altar para falar indireta para ninguém. Eu não estou aqui para jogar indireta para ninguém. Se eu precisar falar algo para alguém, eu chamo a pessoa e falo. Eu não preciso ficar com negócio de recadinho, eu já logo falo. Quem me conhece sabe disso. Óbvio que tem coisas que eu não vou falar, porque nem sempre é sinceridade. A gente tem que falar tudo o que a gente pensa, senão a gente mata muita gente que não é o momento de ouvir ainda o que é o certo. Então a gente finge que a gente é bobo, a gente vai deixando, mas a gente não é bobo. E Deus também não é. Deus tem toda a paciência do mundo conosco. Deus está nos dando todas as oportunidades do mundo. Deus mandou o Filho dele por nós. O que a gente quer mais? Mas ainda não é suficiente. Você percebe como nós muitas vezes queremos mais, queremos mais, queremos mais. Se ganhamos 5 mil, queremos ganhar 10. Se ganhamos 10, queremos ganhar 20. Se ganhamos 20, queremos ganhar 100. Quando chegamos nos 100 mil, que já não tem aonde mais gastar, a gente ainda ora, pastor, ora por mim, porque eu estou ganhando pouco. Tem gente ganhando um salário mínimo, mas nós não, nós queremos sempre mais. Não temos nem onde guardar. Vai sobrar. Vai sobrar. Eu vou dar vai alimentar todo mundo, ainda vai sobrar. E tem gente com fome, eu estou querendo ganhar mais. Para quê? Para dizer que eu tenho, para dizer que eu venci, para cantar aquela música, vencedor, campeão. Nós somos os campeões da fé. Quando Jesus se tornou um perdedor, mas nós não queremos perder, nós só queremos ganhar. E se nós não ganharmos, a gente sai da igreja e vai procurar outra, que venha falar que a gente vai ganhar. Porque quando a gente ouve que a gente vai perder, misericórdia, cruz credo Maria. Como eu perder? Não, nunca perdi. Perdia nem no Joaquim Pô. Lembra do Joaquim Pô? Quem jogou o Joaquim Pô aí? Sou pedra, eu sou tesoura. Perdeu. Só quero ganhar. Se alguém falar que eu vou perder, já fico louco, já acabo com o jogo na hora. Ah, essas pregações do pastor já não tô gostando muito não, viu? Gostava quando ele falava que nós íamos conquistar. E agora ele está falando que às vezes, na verdade, eu não vou conquistar nada. Às vezes eu vou ter que, aquilo que eu tenho, eu vou ter que dividir. Deus vai tirar, para provar o meu coração. A palavra provação, ela vem da raiz grega, que é a palavra ginásio. Ginásio, no grego, significa exercício a corpo nu. É a mesma, simultaneamente, com a palavra, ela encaixa com a palavra prova. Ou seja, ginásio vem de provação. Quem fez o ginásio aí? Levanta a mão. Na escola. Então nós podemos entender que ginásio é um tempo de aprendizado. Só que muitas vezes nós não queremos aprender. Muitas vezes nós não queremos passar pelo dia da prova. Hoje não pode, não. O filho é muito novo para trabalhar. Mas na época antiga, com 12 anos, filho, já tem gente trabalhando. Mas celular... Celular pode. Trabalhar não pode. Não, é escravidão. Estou falando com 12 também. Mas apesar que com 12 anos, Jesus já ensinava os sábios no templo. Os anciãos. José e Maria foram procurar ele. Onde você estava, Jesus? Você subiu. Ué, por acaso vocês não sabem que eu estava na casa do meu pai? E aí eu falo, que geração nós estamos criando? Que geração nós estamos sendo? E que geração nós estamos criando? Somos uma geração de insuficiência. Somos insuficientes.
nos sentimos vazios, mesmo quando saímos do culto, mesmo depois que tem um louvor. Porque assim, se você não sentir a presença de Deus com esse louvor, desculpa, você não vai sentir mais. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vocês não estão preparados para ouvir. Mas assim, vocês não sentem mais. Depois de Deus trazer esse anjo aí, né, Dani? Hein? Que eu nem sei como que ele veio parar aqui. Através do Felipe, que falou para ele, vem e vê. E ele falou, pastor, não foi, Ibal? Eu senti no meu coração de lá, não foi? E eu falei, então, glória a Deus, porque Deus já testificou. E ele falou, não é, Ibal, se eu estiver falando, ele falou, então toda a Santa Ceia eu vou estar lá com vocês. Não foi? Pode aplaudir o Senhor. Aí eu falei assim pro Daniel, mas pro Denis, mas ele vai, tudo bem, toda a ceia ele vai, mas só de manhã não, se é para servir eu vou servir direito, eu vou os 2 horários. E tá aqui, hoje ele de manhã estava aqui já. É o poder de Deus. Ah, mas não é suficiente não. Capaz de perguntar para ele, qual é o seu currículo aí, onde você tocou? Vamos ver se você é bom demais para a minha audição. Ô, irmão, misericórdia, o que você está querendo? Você quer o quê, meu? Você quer o coach? Vai lá na internet, entra lá, 2.000 pessoas na live, vai lá. 10 passos para o sucesso, 5 degraus para ser um anjo querubim. Oh, misericórdia, meu. O que você quer na sua vida, cara? Curso motivacional, você quer? A palavra de Jesus é muito dura para você? Você não quer renunciar a nada? Se você não quer renunciar a nada, você não está preparado para andar com Cristo. Porque a palavra que fala que Jesus diz assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, irmão. O que você está esperando? Qual que é a tua reserva? Qual que é o teu ídolo, o ídolo de estimação que você tem? Qual o ídolo que você tem de estimação que te impede de largar tudo e falar, Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não arbitro mais nada, agora é o Senhor que arbitra na minha vida. Faz, sopra, Espírito Santo. Aonde o Senhor soprar eu vou, Pai. Essa oração a gente não ouve mais. Essa oração a gente não ouve mais. Eu estou terminando. Provérbios capítulo 6, no versículo 11. Diz assim, há uma geração que amaldiçoou seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. O problema, pera aqui, eu só vou pontuar. O problema não é ter sujeira. O problema é achar que está limpo. Porque o cara, quando ele sabe, eu estou errado, mas ele fala, eu reconheço a minha imundícia, Deus me lava. Deus tem prazer em lavar o cara e perdoar. Mas quando o cara acha que, não, eu não estou limpo, faço nada para ninguém, trabalho, pago minhas contas, como se só isso fosse salvar. Irmão, se você não aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode distribuir 1000 cestas básicas, você não vai. Há uma geração, versículo 13, cujos olhos são altivos, as pálpebras são sempre levantadas. Anádia. Olha de cima para baixo, vamos ver se é do meu nível. Todos nós estamos no mesmo nível, irmão. Todos nós estamos no mesmo barco. Lembra que eu falei da Arca de Noé? Tem cavalo, tem touro, tem galinha, tem um monte de animal na arca. Mas está todo mundo. Por isso, você vai sair da igreja por isso. Permanece. Essa palavra falou com você, hein? Jesus já não é mais suficiente. Continuando aqui. Provérbios 6 ainda, versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem a terra dos aflitos, necessitados dentre os homens. Agora o 15, a sanguessuga tem 2 filhas, uma se chama Dá, e a outra Dá. Aquelas pessoas que são, criança que faz isso, né? Criança que dá. E nós vivemos em uma geração de cristãos que vão para a igreja só para fazer assim para Deus. Dá, com cara de pedinte. Dá. Ô, irmão, para de buscar Deus pelo que Ele faz. Começa a buscar Deus pelo que Ele é. Para de buscar as mãos de Deus e começa a buscar a face.
Você quer as mãos? Busca a face que você terá as mãos. Mas se você ficar só buscando as mãos, uma hora você não vai ter a face. Jesus tem que ser suficiente para você. Aí hoje eu falei isso, no final do culto, tem uma menina aqui que falou, eu não sabia, meu apelido é Dadá. Eu falei, nossa, revela, Senhor. Essas 3 coisas, olha só, 3 coisas que nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Primeiro, a sepultura. A sepultura nunca cessa em receber mortos, todos os dias ela quer mais. Segundo, a madre estéril, porque só quem não pode ter filho que sabe o como gostaria de ter. É ou não é verdade? Eu só dou valor naquilo que eu não tenho. E quando a madre estéril tem o primeiro, ela quer ter um monte, igual Ana. Depois de Samuel, que ela entregou para Deus, teve mais 7. E mais? A terra que não se farta de água, ela não sobra nada, ela puxa toda a água que tem. E como tem gente que nos suga? Sim ou não? Tem gente que você fica do lado da pessoa 5 minutos, ela suga toda a tua energia boa. Você chega todo animado, ela consegue com uma palavra te desanimar. Então toma cuidado quando você sair daqui, você está saindo num culto abençoado hoje. Podem falar o que for, pode vir a má notícia que vier. A palavra de Deus fala no Salmo 112:8. O justo não teme más notícias, o seu coração está bem firme no Senhor. Aleluia. Que mais? E o fogo. O fogo é perigoso. Já experimentou parar o fogo? O fogo não obedece muito fácil não. E não adianta, se um ambiente estiver pegando fogo, se você não apagar, o que acontece? Ele vai falar, não, eu vou pegar só no quarto, fica tranquilo. Do quarto ele vai para a sala, da sala ele vai para a cozinha, da cozinha ele acaba com a casa e até a última madeira, ele vai destruir, sim ou não? Tem pecado que você está escondendo no quarto e Deus está falando, acaba porque vai destruir tudo. E você está falando, não, mas ninguém está vendo, eu estou escondendo, está com a porta trancada. Vai destruir. Vai queimar. O final vai ser fogo. O fogo não aceita desaforo. O fogo vai até a última coisa que você possa imaginar. Então, detalhes que você põe debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora vão tirar o tapete e vão ver a sujeira. Então antes de ver, faz igual Davi. Senhor, enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Purifica como ensopo e ficarei puro. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. Você tem tempo de se consertar ainda. Você tem tempo de se arrepender ainda. Deus está te dando a oportunidade. Ainda Ele é teu advogado, mas em breve Ele será o teu juiz. Se todo mundo fosse entrar no céu de qualquer jeito, não precisava pregar. A Bíblia fala em Apocalipse que tem muita gente que já está em certas classes que já estão correndo muito risco se não se arrependerem. Não estou aqui para arrotar santidade, porque dessa igreja eu sou o principal pecador. Mas estou aqui para trazer a consciência e a reflexão de que não é brincadeira. Toma cuidado, a tua mente está ficando cauterizada. A Bíblia vai acabar não sendo mais suficiente para você. A igreja, você vai achar que a igreja, você já não precisa mais frequentar, que você orando em casa, Deus te ouve. Ai pastor, Deus não me ouve lá em casa? Quando eu canto a música da Jamile? Deus ouve. Só que a mesma Bíblia que fala que Deus te ouve em qualquer lugar, ela fala que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E se você não fizer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, Efésios capítulo de número 1. E Ele fez ao seu corpo, a igreja, que Ele mesmo é o cabeça, se assentar com Ele no trono. Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Se você não estiver no corpo, você está à parte daquilo, você está à parte. É a mesma coisa um membro do seu corpo ser cortado. Ele tem funcionalidade se não estiver ligado em seu corpo? Um membro do corpo, ele só tem funcionalidade dentro do corpo. É por isso que tem muito ministério itinerante.
Toma cuidado com esses pregadores que não têm compromisso com a ovelha, que fica trazendo revelaçãozinha, e a pessoa fica seguindo, mas não quer fazer parte da cobertura da igreja. É muito fácil vir e falar só coisa boa. O difícil é você realmente, no dia a dia, ver quem quer cuidar de você. Como eu, muitas e muitas vezes, vou dormir tarde, de madrugada, meu Deus do céu, toda a igreja está crescendo, e parece que os demônios também estão crescendo, junto. A minha foto, que era uma 3x4 no céu, já está começando a virar um mini banner. Não há uma noite, Fran, sim ou não, que eu durmo inteira, né? Todas as noites, o inimigo vai lá no meu quarto, e eu tenho acordado na madrugada para expulsar, e é um expulsa daqui, é um expulsa dali, e a Fran dormindo. E aí quando eu estou conseguindo dormir, ela fala, eu falo, ih, sai dela também. Não durmo. E hoje eu vindo para cá, eu peguei um outro caminho, não foi? Nunca pega esse caminho. Peguei um outro caminho. Tinha um monte de urubu embaixo da ponte, sim ou não? Um monte de urubu debaixo da ponte. E tinha no mínimo ali uns 40 trabalhos de macumba. E os urubu comendo. E eu falei, e perto da minha casa, eu falei, aí ó, esses demônios estão querendo me visitar, está repreendido esses trabalhos em nome de Jesus. E você não tem noção da luta espiritual que está sendo na tua vida. Jesus quer te puxar para cá e o diabo quer te puxar para lá, mas hoje eu declaro que Deus vai te abrir os olhos para que você possa enxergar. Filipe falou para Natanael, olha Natanael, enxerga Natanael, que você tenha olhos espirituais para enxergar a obra que Deus tem na tua vida. Não é hora de brincar, chega de insatisfação, Jesus tem que ser suficiente para você. Busque a sua felicidade sem Jesus, e ela vai ter prazo de validade. Renuncie por Jesus, e você terá felicidade eterna. A alegria será plena, a cura será completa. Você vai ter um poder na tua vida que vai te encher de uma forma que você vai dizer, eu não preciso mais de bênçãos, a tua presença me basta. A tua graça me basta. Encontra a verdadeira felicidade na tua casa. Aí você entende o porque o salmista falou, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu todavia encontrei os teus altares, Senhor Deus meu. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Começa a ter satisfação de vida. Pode morar num quarto e cozinha, mas a presença do Espírito Santo está lá. E você fala amém. Como o salmista disse, não desejei coisas muito extraordinárias e muito maravilhosas demais para mim, Senhor. Mas a tua presença é o que me basta, eu já tenho tudo. Mas infelizmente, o capitalismo não te deixa pensar assim. Você sempre quer mais. Você sempre quer um carro melhor, você sempre quer uma casa melhor. Você sempre, às vezes você quer uma mulher melhor, um marido melhor, né? Mas só que é o seguinte, tem coisas que não são descartáveis. A mulher melhor que você quer, não foi aquela que lutou com você, não foi aquela que quando você não era um ninguém te ajudou. O homem melhor que você quer, não é aquele que pode ser chato, mas que sempre esteve com você do seu lado, seu companheiro, que sempre te ajudou. Se vai se aventurar, você vai quebrar a cara. Você, da mesma forma que você vai voltar. E Deus está te falando, volta logo. Para que você não venha como um carro que deu perca total. Aproveita agora que só está amassado. Aproveita agora que só o farol caiu, sem luz. Aproveita agora que o banco rasgou um pouquinho, não tem problema, isso daí dá para consertar. Mas na hora que der perca total, irmão, aí você vai falar, Deus, e agora? Aí Deus vai falar, eu te avisei. Então, hoje é o dia que o Senhor está falando. Se você quer andar com Jesus, se você quer servir a Deus, Ele tem que ser suficiente na tua vida. Por isso que quando você aceita Cristo,
Qual que é a oração que nós fazemos quando a gente aceita Jesus? Não é aquela oração? Que o Senhor seja o único Senhor e suficiente Salvador. Suficiente Salvador. Quem tem suficiência não precisa buscar fora o que já tem. Eu não preciso de 10 pastores, eu preciso de um que cuide de mim. Pastor, aquele que ouvir a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. O mercenário, ele vem e ele não cuida, ele não tem interesse nas ovelhas. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. E ele tem uma aparência que é o pastor, mas na verdade ele é um lobo. E quantos lobos que tem por aí hoje? Quantos lobos vestidos de cordeiro? A Bíblia fala que Satanás se transforma até em anjo de luz se for preciso. Satanás, ele pode até te dar um bem-estar só para você sair da presença de Deus. Satanás vai colocar um finiquito, porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos para não suportar a sã doutrina. Nos últimos dias, Satanás cauterizará a mente de muitas pessoas para que elas venham no culto e não entendam a palavra e voltem para suas casas vazias, da mesma forma que entraram. Estamos vivendo dias muito sérios. Eu espero que você reflita nessa palavra e que aquilo que Deus falou para Felipe, que eu seja suficiente, eu não preciso te mostrar mais nada, eu não preciso te mostrar, não precisa de sinal nenhum para você, eu não preciso mostrar o Pai, porque você já está me vendo, quem me vê o Pai. Posso ouvir um glória a Deus? Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Curva a sua cabeça.